What's a body gotta do? What? Irei introduzir o assunto de química com soluções. Solução é o nome dado a dispersões, cujo tamanho da molécula é menor que 1 nanômetro, que corresponde a 10 elevado a menos 7 centímetros. Mas, afinal, o que são dispersões? Dispersões é qualquer disseminação de uma substância ao longo de todo o volume de outra substância. Ela é formada pela combinação do dispergente mais o disperso. Além disso, a solução ela é caracterizada pelo sistema homogêneo, quando é impossível de separar o disperso do dispersante. Sua composição é de moléculas ou íons comuns. Elas também podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Exemplo de solução sólida é o bronze. E de soluções líquidas, o refrigerante. E de soluções gasosas, o ar atmosférico. Dando continuidade ao assunto, os componentes de uma solução são chamados de soluto e solvente. Soluto é dissolvido no solvente. Sendo assim, o solvente é a substância em que o soluto se mistura. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, vou dar um exemplo prático do cotidiano. O soluto, o sal, e o solvente, a água. O sal, separadamente, a gente pode notá-lo quando ele é misturado à água. Ele já não pode mais ser visto, porque perde algumas das suas propriedades. Sendo assim, o sal é um soluto do solvente, que é a água. Geralmente, o soluto está em menor quantidade. Em menor quantidade. Na solução. E o solvente, como eu dei o exemplo aqui de água, eu vou colocar uma curiosidade. A água é um solvente universal, visto que várias substâncias podem ser misturadas ao solvente água. Quanto à classificação, nós temos 3 tipos: saturada, insaturada ou supersaturada. A saturada é aquela que o soluto possui uma carga maior do que ela pode aguentar. Ou seja, existe um excesso e esse excesso gera um corpo de fundo. Já a insaturada, ela possui um coeficiente de solubilidade menor do que ela pode aguentar. E isso deixa ela normalizada, vamos dizer assim. Ela pode aguentar mais ainda do que ela já tem. Já a supersaturada são altamente instáveis, porque elas possuem maior coeficiente de solubilidade do que ela pode aguentar. Eu vou falar sobre unidades de concentração. Nós podemos estabelecer diferentes tipos de relações entre a quantidade de soluto, solvente e solução. Tais relações são denominadas genericamente como concentração. Usaremos o número 1 para representar o soluto e o número 2 como solvente. As informações dessa solução não têm índice. Bom, galera, eu vou explicar para vocês concentração comum. Concentração comum é a razão entre a massa de um soluto e o volume de um solvente. É representado pela fórmula de C igual a M1 dividido por V, onde C é medido em gramas por litro, M é medido em gramas e V é medido em litros, de acordo com o sistema internacional. Essa fórmula é muito comum usada em remédios, em produtos de limpeza ou em produtos alimentícios, como eu vou mostrar nesse exemplo, que é de um copo de leite, uma porção de 200 ml, que é o volume, onde tem 9 gramas de carboidrato, que é o M, que é o soluto.
Bom, eu irei explicar sobre concentração em quantidade de matéria, ou como também é conhecido, concentração em mols por litro. Antes de mais nada, é importante relembrar que solução é o resultado do soluto mais o solvente. Por isso, concentração em quantidade de matéria refere-se à quantidade de substâncias dissolvidas, o soluto, dada uma matéria que o disperse, o solvente. Um exemplo bem claro disso é a caixinha de suco. Você pega o suco e coloca na água, ocorre a solução. Bom, a fórmula usada é o M, que é a concentração em quantidade de matéria igual ao número de mols da solução, dividido pelo volume de solução por litro. Agora uma questãozinha bem rápida. Informe a concentração em mols por litro de uma solução em que foram dissolvidos 8 mols de NaCl, o soluto, em 4 litros de H2O, o solvente. Então, o M, que é a concentração em quantidade de matéria, é igual ao número de mols, o 8, pelo número do solvente, o H2O, que é o 4. Então, a molaridade, que é o resultado, fica igual a 2 mols por litro. Isso quer dizer que em cada litro de H2O há 2 mols de cloreto de sódio, que é aquele cloreto de sal de cozinha. Vou falar sobre título, que é representada pela letra tal. Título é a porcentagem de massa presente na solução. E nós vamos calcular isso pela relação entre massa de soluto e massa de solução. Vamos imaginar que no recipiente nós temos 90 gramas de H2O, água, e acrescentamos 10 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Nessa solução, a gente vai ter 10 gramas de soluto, 100 gramas é a solução, e dá um total de 0,1. Ou seja, a gente tem uma relação de que a cada 100 gramas de solução, nós teremos 10 gramas de soluto. Densidade de solução não é nada mais do que a massa sobre o volume, que essa é a fórmula geral da densidade sobre solução. Então, aqui tem uma questão bem facilzinha e vocês vão tirar primeiro o DE, que são os dados do exercício. Que aqui foram preparados 200 ml de uma solução dissolvendo-se 2 gramas de um sal em 200 gramas de água. E é para calcular em gramas por litro. Então, primeiro, eles querem achar a densidade por grama por litro. E então vamos tirar o DE, e é o primeiro volume. O volume que é de 200 mililitros. Mas como a questão está pedindo em grama por litro, você vai ter que transformar e você vai fazer um cálculo simples que é 200 dividido por 1000, que vai dar 0,2. Tem a massa, só que aqui são 2 massas. Então vamos pegar primeiro a de 2 gramas e depois a segunda de 200 gramas. Para você conseguir a massa total é simples, você soma as duas. E agora você vai usar essa fórmula, que é a fórmula geral, que é densidade é igual a massa sobre o volume. E você fazendo o cálculo de divisão certinho vai dar 1010 gramas por litro. Olá, galerinha! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like aqui e não se esqueçam também de se inscreverem no nosso canal para ajudar na divulgação.